Olá, povo de Deus! Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso quarto capítulo do profeta Oséias. Então vamos lá. Aqui o título na Ave Maria é Censuras e Ameaças. Corrupção por culpa dos chefes espirituais. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. E aqui está falando, vou até grifar aqui, porque vocês vão entender aqui, está cobrando dos sacerdotes. Quando eu digo, às vezes eu digo na homilia, às vezes eu digo algumas coisas e eu falo para as pessoas assim, olha, eu falo para vocês porque quando vocês morrerem, que chega lá diante do Senhor no seu julgamento particular, vocês vão dizer assim, mas o padre Joaquim não falou. E eu sempre digo assim, eu falei. Então é por isso que eu sou obrigado a falar a verdade. Mesmo que essa verdade às vezes doa, ela vai doer primeiro em mim também a verdade, né? Entretanto, ninguém poderá acusar o povo nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Então vamos ver por quê. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a gente precisa ensinar o povo. Então, se eu não ofereço, se eu não oferto, se nós não ofertamos nada ao povo, então a culpa recai também sobre nós, sacerdotes, se nós não falamos, se nós negligenciamos a verdade. Então, eu pagarei por essa verdade negligenciada. É por isso que eu sempre procuro insistir. Às vezes alguém vai dizer assim, nossa, mas esse padre repete, está se tornando repetitivo. Mas eu preciso repetir mesmo, porque eu não quero pagar o preço pelo pecado do outro quando chegar diante do Senhor para o seu julgamento. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. E por isso que eu tenho insistido em que nós conheçamos a palavra de Deus, que nós oremos com a palavra do Senhor. É preciso, nós precisamos rezar com a palavra, precisamos estar conhecendo o Senhor através da palavra. E eu peço a Deus que você crie tanto gosto pela palavra, que nós possamos caminhar pela palavra, pela Bíblia, sem parar. Que todos os dias nós tenhamos, assim como quando eu penso em parar de gravar, algumas pessoas mandam mensagens de tantos lugares do Brasil, às vezes lá de Minas, da Bahia, de tantos lugares dizendo do efeito dessa palavra na vida dela. Então, aí eu continuo, aí eu volto a gravar, mas que nós peçamos a Deus esse gosto pela palavra. Deixa eu voltar aqui aos óculos para facilitar. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Já que esqueceste a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Transformaram em infâmia o que era a sua glória. Eles se nutrem do pecado de meu povo e são ávidos de suas iniquidades. O sacerdote será tratado como povo. Eu o castigarei pelo seu comportamento. Irei tratá-lo segundo as suas obras. Comerão, mas não hão de saciar-se. Irão se prostituir, mas não hão de multiplicar-se, porque abandonaram o culto do Senhor. Então, tanto os sacerdotes, nesse momento, o povo de Israel se dava muito à prostituição sagrada.
Então, prostitutas, que naquela época praticava-se a prostituição sagrada. E o povo de Deus estava, como o povo de Deus se misturava àqueles povos, então eles iam se dando a essas práticas que o Senhor condena. Da prostituição, que na frente nós vamos ver ainda, os adultérios que acontecendo. Em muitos momentos o povo de Israel, na mistura com outros povos, oferecia os próprios filhos em sacrifício aos demônios, né, aos deuses. E aquilo foi aborrecendo, podemos dizer assim, o nosso Senhor. Quantas vezes o povo de Deus vai exilado, vai ser escravo por conta que abandonou o Senhor. Mas nós também, quando nós olhamos aqui, não podemos olhar como algo distante de nós. Nós também abandonamos o Senhor e entramos nas práticas mundanas, assim como as práticas daqueles povos em que Israel estava ali em meio àquele povo. Nós também estamos aí no meio de tantos povos, né, de tantas raças, e nós também, muitas vezes nós deixamos aquilo que nós aprendemos da nossa fé para misturar com outras coisas. E principalmente agora, digamos assim, nos finais dos tempos, ou nesses tempos, tem muita mistura. Está se misturando tudo num pacote só. E se você não tiver cuidado, você acaba ofendendo também a Deus, pecando, achando que está sendo agradável a Deus. Porque parece ser de Deus, tem uma linguagem de Deus, mas é também misturado com coisas que não são de Deus. Então, por isso a gente precisa estar muito atento, conhecer a palavra do Senhor, seguir aquilo que a nossa igreja nos ensina. Então, na sequência, fornicação idolátrica. O mal proceder, o vinho e o mosto abafam a razão. Meu povo consulta o seu pedaço de pau, e o seu cajado lhe traz revelações, porque o espírito de infidelidade o perde, e eles se prostituem, afastando-se de seu Deus. E aqui, às vezes, nessa palavra, alguém pode até nos acusar, falar, olha aí, falando das imagens. Tem uma diferença entre ter uma imagem e ter um ídolo. Alguns momentos em que Israel também teve imagens. Na Arca da Aliança tinha imagem de anjos. E foi Deus que mandou fazer aquelas imagens. Falo esse assunto porque às vezes assim, tem muitos de vocês que são tão ainda atacados por pessoas protestantes bobas ou que não insiste somente nessa tecla, batendo nessa tecla. Uma coisa que dentro da igreja nós nunca ensinamos, que é para se adorar a imagem. Nós adoramos unicamente a Deus. Mas, então, a Arca da Aliança tinha a imagem de querubins, mas não era para adoração. No Templo de Salomão foram feitas imagens. Se você lê em Reis, capítulo 6, lê lá no primeiro ou no segundo, que agora eu não me recordo qual dos dois, mas você vai ver imagens que Salomão fez no templo, mas não era imagem para adoração. O próprio Senhor, quando manda que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, no local alto, todo aquele que fosse picado pela serpente, eles olhassem para aquela serpente, eles não morreriam. E eles olhavam e não morreriam ao serem picados, mas depois eles começaram a adorar aquela serpente, e o Senhor mandou destruir. Então, quando o Senhor está falando aqui nessa palavra, eles estavam adorando, consultando um pedaço de madeira, um ídolo. Era alguém que estava no lugar de Deus. Então não tenha medo de ter uma imagem, porque a imagem, aqui a imagem de São José, ele não está no lugar de Deus. São José, pai adotivo de Jesus. Nós temos todo carinho, toda admiração por ele, porque foi um homem escolhido por Deus desde toda a eternidade para ser o pai adotivo do nosso Salvador, do nosso Deus, mas que não é Deus, mas ocupa um lugar de destaque dentro da igreja, como uma referência de homem que nós precisamos buscar sermos esses homens puros e santos, como São José. Então, na sequência, sacrificaram nos cimos das montanhas
queimam ofertas nas colinas, debaixo dos carvalhos, nos álamos e dos terebintos, sentindo-se bem à sua sombra. Assim, quando vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram, não castigarei as vossas filhas prostitutas, nem vossas noras adúlteras, porque eles mesmos coabitam com meretrizes e sacrificam com hieródulas. Aqui, hieródulas, gente de santuários pagãos, dada a prostituição sagrada. Essa palavra não é do nosso dia a dia, você pode ficar perdido. O povo insensato lança-se à perdição. Se procederes mal, Israel, que ao menos Judá não se torne culpado. Não vades a Gilgal, não subais a Bet-Avém, e não jureis pela vida de Deus, porque Israel se rebela como uma novilha insubmissa. O Senhor vai conduzi-lo agora a pastar, como um cordeiro em uma planície aberta. Efraim aliou-se aos ídolos, deixai-o. Logo que cessam de beber, entregam-se à prostituição. Seus chefes preferem a ignomínia. O vento os envolverá nas suas asas e serão cobertos de vergonha por causa de seus altares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, nesse 4º capítulo do profeta Oséias, 2 pontos que eu quero assim destacar. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, você é esse povo do Senhor. Eu sou povo de Deus. E você é povo de Deus. E nós precisamos buscar o conhecimento das Escrituras, o conhecimento do Senhor. Por isso a igreja, nesse mês de setembro, ela brada alto para nós irmos para a palavra como um treinamento. Nós treinamos não para setembro apenas, mas nós treinamos para a partir de setembro. Nós percorrermos em todos os meses, durante todo o ano, nós percorrermos a Sagrada Escritura. Nós buscarmos mais conhecimento das coisas de Deus, nós não podemos ser tolos. Eu vejo tantas pessoas com tantas formações, com nível superior, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, mas nas coisas de Deus é tão frágil, é tão bobo ainda, é tão conhecimento tão raso. A palavra é essa, conhecimento tão raso. Então nós precisamos conhecer também a nossa igreja, o sacramento. Às vezes nós tratamos os sacramentos como uma coisa tão banal. O batismo, as pessoas não buscam o batismo, muitas delas, eu sou cristão, através do batismo meu filho vai se tornar um cristão, vai se tornar povo de Deus, vai se tornar sacerdote, rei, pastor, então, profeta, né? Mas as pessoas procuram o batismo muitas vezes por tradição. Eu sou batizado, tem que se batizar, porque o menino está sonhando, porque está perturbado, porque está isso, aquilo, e aí procura o batismo. Não, o batismo é antes de tudo, porque eu quero me tornar povo de Deus, e eu me torno povo de Deus pelo batismo. Também a gente não espera que cresça para escolher, porque a gente não dá coisas vitais depois que a criança quer receber. A gente não dá comida, espera ficar adulta para perguntar: você quer mesmo se alimentar? Você quer mesmo leite? Você quer mesmo ter um nome? Qual é o nome que você quer? A gente dá logo um nome à criança, a gente oferece comida logo para a criança, a gente cuida da criança, dá todos os tratos necessários. E o batismo também é necessário, e não só batizar, mas conduzir numa espiritualidade, conduzir nas coisas de Deus, ensinar as coisas de Deus para a criança. Quando nós falamos do sacramento da Eucaristia, quantos que entram na fila da comunhão, entram em pecado grave, entram sem saber o que está acontecendo, recebe de qualquer jeito. Sabe como é bonito quando alguém vem ali, como prepara as suas mãos como um sacrário, um altar, recebe o Senhor, coloca ali o Senhor na boca, mas olha na mão, tenha um cuidado para ver se não ficou nenhum fragmento na sua mão. Tem gente que simplesmente até faz assim, como se estivesse limpando as mãos. Nós não compreendemos os sacramentos. O sacramento
da penitência, o sacramento da reconciliação com o Senhor. Nós pecamos, nós precisamos reconciliar com o Senhor. Por isso a confissão é um sacramento que traz uma graça tão grande a nós. Quem quer crescer nas coisas de Deus precisa se confessar. A igreja diz assim, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Tem gente que passa anos sem confessar e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Espiritualmente não está tudo bem. Parece estar bem. Humanamente parece estar bem, mas não está bem. Às vezes é tanta falta de conhecimento que a gente julga desnecessário. Quantas pessoas que julgam desnecessário? Ah, para que eu vou me confessar? Porque nós somos pecadores. Quando eu crio consciência de quem eu sou pecador, mas eu quero o reino dos céus. O Senhor morreu na cruz para se dar em alimento a nós na Eucaristia. Então eu quero receber o Senhor na Eucaristia, eu quero crescer na graça de Deus. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu preciso buscar conhecimento dessas realidades, das realidades celestes, das realidades invisíveis. Eu preciso buscar conhecimento das coisas de Deus, dos sacramentos. Eu preciso viver uma vida sacramental. Então é por isso que eu insisto contigo. Busque o Senhor, busque ler o catecismo da Igreja Católica. Você precisa ter o catecismo da Igreja. Aí você precisa ler, você precisa crescer no conhecimento das coisas de Deus. Às vezes as pessoas chegam atacando a nossa igreja, as pessoas ficam mudas, não sabem falar nada porque não leem nada. A gente aprende tantas coisas, a gente tem gosto por tantas coisas. A gente tem gosto por comidas, a gente tem aquela atração por perfumes, a gente tem um vislumbre das roupas tal, dos calçados tais, a gente tem aquele desejo dos lugares que queremos conhecer, as viagens que queremos fazer, mas não temos atração pelos bens celestes, não temos atração pelas coisas de Deus, não temos atração pela palavra. A palavra é uma pessoa. Nós perdemos a atração ou não temos a atração pelas coisas de Deus e nós precisamos pedir ao Senhor essa atração, essa graça dele em nós. Então que nesse dia de hoje você possa pedir ao Senhor, Senhor, eu quero atração, eu quero me sentir atraída pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas, pela eternidade. Eu não quero ter medo da morte, mas para entrar na eternidade eu preciso passar por ela. E eu não quero ter medo dela, porque eu não olho para a morte, mas eu olho para a eternidade, eu olho para o Senhor. Que Deus coloque um gosto em ti pela oração, por estar na presença do Senhor, por buscar uma vida sacramental, por buscar adorar o Senhor todos os dias. Quanto mais você dá um likezinho e um joinha aí embaixo, o vídeo vai chegar a mais pessoas. E você pode também compartilhar para os seus amigos, dizer assim, olha, estou te mandando o vídeo aí do nosso padre que está fazendo esse tempo de oração nesse setembro, mês da Bíblia, e vocês vão vendo que no final a gente vai compreendendo melhor esse livro que muitos aqui, se fossem ler, quem tem costume tudo bem, quem não tem, ia ler e se sentir perdido. Depois, no final, a gente volta fazendo um apanhado do profeta para você entender melhor a leitura que nós estamos fazendo. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje sábado, sábado dia 9 de setembro, mas amanhã, domingo, dia do Senhor, por excelência, você possa ir à igreja, adorar o Senhor, fazer o seu encontro com o Senhor, mas também lembrar os irmãos, olha, domingo é dia do Senhor, vamos louvar a Deus. Que a fazenda que Deus te deu não te roube o domingo, dia do Senhor, tá bom? Que os bens que Deus te deu não te roube o domingo de ir elevar o teu culto a Deus. Deus abençoe.